Como uma pessoa comum pode buscar a conexão com essas centrais extrafísicas? Eu vejo que o negócio é começar com as energias, né? A pessoa tem que começar, se ela quiser desenvolver as parapercepções, que é o que a gente chama do sexto sentido, né? A clarividência, né? A percepção de espíritos, consciências no ambiente, ela precisa de desenvolver a sensibilidade parapsíquica, energética dela. Precisa desenvolver essa sensibilidade. Como é que ela desenvolve isso? Né? No espiritismo ele falava assim, não, você tem que ser médium, você não sei o que para desenvolver e tal. Mas veja, não precisa disso aí. Você vai desenvolver por você. Você mexendo com as suas energias, atuando, às vezes energizando outras pessoas, né? Você fazendo o que a gente conhece, técnicas que a gente chama de estado vibracional, que você coloca suas energias no estado de vibração máxima, exterioriza, absorve, pratica. Com isso você vai desenvolvendo. Então, assim, se a pessoa não conhece nada disso, primeiro ela tem que pensar no estado vibracional. Aí depois ela vai pensar na central extrafísica, né? Porque é aquilo que eu falei no início, é tudo uma escadinha, né? Primeiro você domina o estado vibracional, depois você vai entender o que é escagem, né? Depois você vai entender o que é, né, por exemplo, sinalética parapsíquica, depois você vai avançando, né? Mas é interessante conhecer tudo, né? Até para você saber para onde você está indo. Mas é aquilo que a gente falou, às vezes, por exemplo, essa história que o pessoal fala assim, não, porque eu desenvolvi uma oficina extrafísica. Às vezes a pessoa vai demorar algumas vidas para chegar nisso aí. Às vezes não. Concordo contigo. Né? E tudo também depende da ficha evolutiva, né? O que a pessoa fez no passado, né? O que ela fez antes de ressomar? Qual é o currículo dela? Qual é o currículo dela? Tudo depende, né? Às vezes tem gente que vai desenvolver isso nessa vida, porque o currículo dela já é longo, né? Aí cada um tem que ver o seu caso, né? Como é que funciona, né? Você acha que a central da ProEx ela tem uma ligação direta com todas as centrais extrafísicas? É uma boa pergunta. Inclusive, essa ideia foi uma coisa que o professor Valdo chegou a comentar bem en passant sobre essa coisa de haver uma central da ProEx. E aí teve o Caio Polizel que apresentou um tema sobre esse assunto, né, defendendo as ideias que ele acha que conectou lá dentro dos trabalhos que ele fez. O que eu vejo? Para mim, a central da ProEx está muito ligada à paraprocedência onde a pessoa fez o curso intermissivo. Vê se não tem lógica. Tem lógica. Não é porque é lá que você prepara. Porque nem a gente colocou aqui, eu preparo que nem você pediu para eu falar, o que é a programação existencial. Você programa ela numa dimensão extrafísica, numa comunidade extrafísica. Essa comunidade é onde normalmente você está se preparando, que é como se fosse uma universidade extrafísica, não um educandário extrafísico, né, dependendo do nível de cada um. Então, esses ambientes, tem lá os professores, né, tem as consciências lúcidas que já tiveram experiências, vamos dizer assim, proveitosas nessa vida, que vão dar o exemplo para quem está lá aprendendo e tal. E ali você tem esse acúmulo, né? Então eu entendo que é a partir dali que emana esse processo da programação existencial. Agora veja, ela teria relação com todas as demais? Eu não necessariamente, na minha visão. Agora, por exemplo, você, para cumprir a sua programação existencial, às vezes você vai precisar de acessar algumas verdades relativas de ponto, né? Então pode ser que uma coisa tenha algum nível de interação, mas eu acho que na essência é uma coisa mais específica, na minha visão. Você acha que, por exemplo, esse cientista, o cara que pesquisa muito, que estuda muito, que vai pesquisar, descobre, essas pessoas, ela tem uma conexão com a central extrafísica da verdade? Eu acho sim. Eu acho que, né, tem até umas coisas interessantes, né, que a gente chama da heurística, serendipia, né? Que às vezes na história tem umas coisas interessantes, que às vezes tem um cara que está lá na Europa, o outro está lá nos Estados Unidos, e os dois aparecem na mesma época com a mesma ideia. O caso do rádio. Né? Do rádio foi isso, né? O rádio foi isso, foram duas pessoas, um padre e o outro Marconi, acho que é Marconi, sei lá, acho que eu não lembro o nome agora, mas foram dois cientistas. E a briga é diferente. O caso do avião, 14 bis, que é o americano, o brasileiro. O próprio cálculo diferencial, tem uma série de coisas na história, né? Aí você fica pensando assim, essas pessoas que pensaram muito, né? Porque muitos desses aí eram polímatas, né? Pessoas que tinham vastos conhecimentos em mais de uma área do conhecimento.
essas pessoas que pensam muito, elas são as mais predispostas, né, a acessar esse tipo de coisa. E tem aquelas ideias, essas ideias que elas têm a ver com um momento, com o que a gente chama de zeitgeist, que é aquele momento do espírito do tempo, né? Então, por exemplo, tem ideias que têm a ver com aquele momento, né? Então, por exemplo, que nem você falou, o rádio. Cara, o rádio foi uma invenção que várias outras invenções foram abrindo caminho para o rádio né, acontecer. Então, era a hora do rádio chegar, né? E aí a pessoa que estava na ponta das ideias, tinha os preparos, tinha os conhecimentos, ele foi lá e acessou aquelas ideias e colocou. Eu vejo que muitas vezes dessas pessoas, eles teve alguma conexão, sabe? Como é que acontece isso? A gente não sabe exatamente. Eu tenho esse sentimento assim de que geralmente só pode ter sido, cara. Não é possível. Porque a central extrafísica da verdade são as verdades relativas de ponta, né? Então é a coisa de ponta ali do momento, né? Exatamente. A conexão. Que é o negócio da tecnologia, né? Que às vezes acontece. A tecnologia tem esse movimento. E o que acontece também, né? Tem algumas coisas que a gente fala das verdades, né? Que a gente até nem gosta. Esse termo verdade é um tema complexo, né? Por isso que a gente até fala relativa, né? Verdade relativa. Mas tem umas coisas que são muito fundamentais, né? Que nem, por exemplo, pensa bem, voltando àquele conceito de fraternidade. O que é superior que isso nesse âmbito, né? No âmbito da inter-relação humana, inter-relação das consciências? Será que alguma coisa um dia vai superar, vai ser mais importante do que a fraternidade maior e tal? Então, assim, talvez ideias que nem essas, elas são praticamente atemporais, né? Elas vão ficar aí, né? Se você for ver historicamente, né? Até algumas religiões, elas tinham uma semente disso aí. Uma semente da fraternidade, né? Tipo assim, amai-vos uns aos outros. Isso é um processo de fraternidade. Né? Só que contaminado pelo contexto da época, né? Às vezes até foi contaminado depois, né? Na hora que se transformou as ideias lá em religião. Mas veja, de algum modo essa ideia central, ela estava ali, né? Então, só que o que é interessante é que a sociedade e os seres humanos, eles vão avançando, né? A nossa, vamos dizer assim, irmandade humana, porque existem outras irmandades e outros planetas, né? Mas à medida que a irmandade humana ela vai avançando, ela vai entendendo certos conceitos fundamentais de maneira mais profunda, né? Você vê, dentro da Conscientologia, esse termo fraternidade a gente nem usa. A gente usa a questão da mega-fraternidade. Né? Porque a gente entende que para você ter a mega-fraternidade, você precisa ter essa compreensão mais abrangente do que é a consciência. Então, quando você bota o paradigma da consciência dentro do conceito de fraternidade, o que eu entendo ser fraternidade, por ter esse conhecimento, é diferente, às vezes, até do que uma pessoa que é fraterna e quer ser fraterna entende. Talvez ela até vivencie bastante, né? Mas em termos de entendimento, ela vai ter uma limitação, porque ela vê isso dentro do paradigma vigente atual, que é o newtoniano cartesiano. A gente vê esse conceito perante o paradigma consciencial. Então a gente vê a questão por exemplo, fraternidade. Quando você pensa nos animais pré-humanos, eles também são seres em evolução. Igual a gente, né? Nós fomos animais pré-humanos, sei lá quantos tempo aí para trás. Você entende? Mas é tudo parte da mesma... Somos todos irmãos, né? No final das contas, né? Todos nós somos consciência e evolução. Então isso expande, né, o conceito. Por isso que às vezes na Conscientologia a gente usa alguns neologismos, porque a hora que a gente coloca um novo conceito, você vê que a gente não está falando exatamente da mesma coisa. Não? São coisas que têm relação, mas não é exatamente o mesmo, porque a hora que você bota a lente de um novo paradigma sobre uma determinada ideia, aquilo muda a ideia. A ideia ela se adequa ou se expande ou até se reduz em função do paradigma que está sendo aplicado. Né? Por exemplo, a fraternidade dentro de um paradigma religioso, às vezes restringe por quê? Eu tenho que ter fraternidade com quem são os meus amigos de religião. Meus irmãos. Os meus irmãos religiosos. O resto vai tudo para o inferno. Então, assim, a fraternidade é muito pequenininha nesse sentido, né? Não tem a amplitude da fraternidade. Exatamente. Agora,